Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos assistindo em casa pelas redes sociais. Graça e paz. Bom dia a todos. Que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor, né, meus amados e amadas? Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento, esse dia de domingo bonito, de sol. Vamos invocar o Senhor. Deus já está aqui presente, mas vamos invocar a manifestação da sua glória, do seu poder em nós, sobre nós aqui na igreja, sobre o amado e amada que está em casa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos nesta manhã, Deus, Deus, te bendizer, dizer palavras de amor para ti, dizer palavras de agradecimento ao Senhor, Deus, porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado, Deus, Senhor, por mais um dia, Senhor, pela oportunidade de termos acordados, Senhor, e de estar respirando esse oxigênio, Deus. Obrigado, Senhor, porque mais um dia chegou em nossas vidas e só temos motivos, Senhor, para te agradecer. Deus, queremos dizer nesta manhã, Senhor, Deus, que nós precisamos de ti, Senhor. Queremos dizer nesta manhã, Senhor, que o Senhor é o único Deus da nossa vida, Senhor. Deus, queremos dizer nesta manhã que nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, por todas as bênçãos, Deus, por todas as maravilhas, ainda que surjam tempestades no meio do caminho, ainda que ventos fortes, Senhor, venham tentar nos abalar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Ainda, Senhor, que em alguns momentos da nossa vida a gente não enxergue muita coisa à frente, mas o Senhor permanece conosco, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque em muitas situações, Senhor, falta a Deus, a igreja, te agradecer, Senhor. Por isso nós te bendizemos, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Nós te agradecemos pelo pão, Senhor, na mesa que não tem faltado. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, pela proporcionar, Senhor, aos nossos filhos coisas que às vezes a gente não teve, ou mesmo apertado, mas o Senhor vai ali e nos ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus, pela vida de cada família dessa igreja, de cada mulher, de cada homem, de cada jovem, de cada juvenil, de cada criança, Senhor. Deus, de cada ancião, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Deus, Senhor, vem sobre nós com o teu poder, vem sobre nós, Senhor. Enche-nos nesta manhã, Senhor, com graça, Deus, com misericórdia. Enche-nos, Senhor, com a tua Shekinah. Derrama sobre nós, Senhor, bondade, Senhor. Deus, como diz lá o salmista no Salmo 23, que bondade e misericórdia nos sigam, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Queremos dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, Senhor. Deus, e o Senhor nos leva à rocha que é muito alta para nós, Senhor, quando nós não conseguimos alcançar. É o Senhor que nos coloca no lugar de segurança, no lugar seguro. Deus, Senhor, e o lugar seguro é estar debaixo das tuas asas, Senhor, coberto pelas tuas penas, assim como a águia cobre, Senhor, Deus, a ninhada, Senhor, dos filhotes. Assim o Senhor faz conosco. Obrigado, Senhor, Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, o Senhor é cheio de graça e misericórdia para conosco, Senhor. E nesta manhã queremos, Senhor,
dedicar totalmente ao Senhor o culto desta manhã, a Deus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, como o Senhor é bom, aleluia. Ah, Senhor, leva-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu propósito, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a Tua boa obra. Ah, Deus, Senhor, traz, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Aleluia, Deus, Senhor, sê conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus é bom. Só Deus é bom. Ele é grandioso para conosco, cheio de graça, glória e misericórdia. E eu citei aqui o Salmo 23, que é um salmo conhecido de todos,
Eu quero aqui lê-lo. Salmo de Davi, Salmo 23, onde ele diz que o Senhor é o meu pastor. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi era um homem comum e falho como nós. Mas Davi tinha algo interessante. Ele tinha uma entrega assim, fora da curva, diferente de algumas pessoas. Isso chama a nossa atenção, porque Davi ele se entregava ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua consciência, isso é, com todo o seu coração, com coração contrito, com arrependimento. E quando a gente está ou vai entrar na presença do Senhor, nós devemos pedir ao Senhor um coração contrito, um coração quebrantado, para que haja um verdadeiro arrependimento, né? Que é diferente de remorso. Às vezes a pessoa sente remorso, mas o arrependimento, ele nos leva ao caminho diferente do remorso. O arrependimento nos leva verdadeiramente a não praticarmos mais aquilo que às vezes aflige tanto uma pessoa, um pecado, alguma coisa que aflige tanto ela, mas às vezes em alguns momentos aquilo fala mais forte, ela vai lá e erra de novo. Mas quando há um arrependimento genuíno, há algo interessante, há uma libertação. Isso também gera perdão, isso gera cura. Perdoar e se arrepender também gera cura e gera libertação nas almas. E eu quero te convidar nesse momento a nós curvarmos as nossas cabeças. Se você quiser ficar sentado, em pé, de joelho, do jeito que você quiser, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração de carne, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração contrito, quebrantado para Ti, para a Tua obra, amor de Ti, amor ao próximo, Senhor. Ah, Deus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a perdoar as pessoas que nos ofendem. Ajuda-nos, Senhor, a liberar perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor, também pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados sejam, Senhor, por nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, a Deus, olhares, todas as coisas que nesses dias que passaram desagradou o Senhor, que nos afastou do Senhor. Ah, Deus, perdoa-nos, Senhor. Senhor, se alguém cometeu algo contra nós, ou vice-versa, Senhor, que o Senhor venha fazer o seu movimento santo, Senhor, em nossas vidas, para que haja liberação de perdão, para que haja cura,
para que haja libertação, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, com entusiasmo, amém, aleluia, glória a Deus.
Senhor, leva-nos além, Senhor, nesses dias. Leva-nos, Senhor, a Deus, mais além na sua busca, a Deus, na profundeza do Teu Espírito, Senhor. Leva-nos, Senhor, para esta água que nunca acaba, esta água que mata a sede, Senhor. A Deus, derrama sobre nós esta água santa. Derrama sobre nós, Senhor, a água do Espírito, Senhor. Ah, Senhor, enche-nos, Senhor, para que a gente possa esvaziar para os outros vasos. Senhor, aí o Senhor vem depois e enche-nos de novo, Senhor. Ah, Deus, porque nós precisamos, Senhor, ah, Deus, da Tua água, da Tua fonte, ah, Deus, que nunca seca, para que o Senhor nos leve além, além daquilo que nós pensamos, além daquilo, Senhor, que a gente projeta na nossa mente. O Senhor tem muito mais para nos dar, Senhor. Assim oro te pedindo, assim oro crendo, Senhor, que o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem muito mais para a Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, leva-nos, Senhor. Ah, Deus, a um verdadeiro arrependimento, a um avivamento genuíno, Senhor. Leva, Senhor, a igreja metodista em Itaipuaçu a um avivamento genuíno do Espírito, Senhor. Ah, Deus, o entusiasmo do Espírito, Senhor. Ah, Deus, há um avivamento, ah, Deus, Senhor, que atrai as pessoas, Senhor, a Deus, não pelo aquilo que nós somos, mas pelo o Teu Espírito, Senhor, pelo Espírito Santo. A Deus, não aquilo que nós somos, mas aquilo que temos e queremos ter, o Teu Espírito, a Tua presença, Senhor. Faz de nós luz neste lugar. Faz de nós, Senhor, luz em Itaipuaçu, em Maricá, Senhor. Faz de nós, Senhor, sal da terra. Usa-nos, Senhor, para temperar as vidas, Senhor, que estão insossas, as vidas que estão sem o tempero, no ponto certo, Senhor. A Deus, assim oramos a Ti e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu quero te convidar para uma breve mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar também a se entusiasmar comigo, a não se empolgar, não se empolgue, mas se entusiasme. Respire. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Respire. Você está vivo. Você está viva. Amém? Faça assim comigo, ó. Fala assim, obrigado, Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Amém? Pegue a sua Bíblia agora, com esse entusiasmo de viver, porque viver é bom, viver é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia e abra a carta de Paulo aos Gálatas, abra a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Gálatas, a partir, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, ou algumas versões vaidade, provocando uns aos outros, tendo inveja, ou inveja uns dos outros. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito de adoração e louvor que te agradecemos pela tua palavra, que é boa, que é pura, que é perfeita para nós e se renova a cada dia em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo faz um alerta à igreja aqui em Gálatas, dizendo para eles que há uma guerra, há uma luta oposta, em oposição nas pessoas, que é a carne e o espírito. E aqui o espírito está escrito com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus luta contra a nossa consciência, contra os nossos desejos que estão guardados, que permeiam a nossa mente. Há uma guerra. Ele diz assim, um milita contra o outro, um guerreia contra o outro, porque o Espírito quer as coisas do Espírito e a carne busca as coisas da nossa vontade, do nosso querer. Nós temos que ficar atentos a isso, porque nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Algumas coisas às vezes ficam bem nítidas, outras coisas não são tão nítidas assim, mas ainda assim devemos buscar no Senhor fazer o querer do Espírito e não o nosso querer. Às vezes o nosso querer parece ser algo muito bom. Às vezes o nosso querer diz para nós que aquilo ali vai ser bom para a gente. Mas às vezes nós não buscamos no Senhor a verdadeira vontade do Espírito. Porque às vezes a vontade do Espírito pode não nos agradar, pode não nos satisfazer naquele momento, mas vai ser bom para a gente. Fazer o nosso querer ou fazer a vontade do Espírito não significa que fazer a vontade do Espírito e não fazer a vontade da carne não significa que na caminhada, no caminho com Cristo Jesus, então eu estou fazendo a vontade do Espírito, vai ser tudo beleza, tudo 100%. Fazer a vontade do Espírito não significa não ter barreiras, não significa não ter tempestades, não significa não ter ventos fortes. A palavra de Deus não faz isso, não diz isso. Mas a palavra de Deus diz, olha, permanecer em espírito, andai em espírito, isso anda com o Espírito Santo.
Mas a concupiscência da carne, que são todas aquelas coisas que nós lemos, nos faz levar a andar na nossa vontade, no nosso querer. Andar no Espírito, em alguns momentos, nos tira da zona de conforto. Andar no Espírito, às vezes, nos faz andar por uma estrada mais estreita, num caminho mais difícil, num caminho onde um monte de gente vai por um outro caminho e poucas pessoas vão pelaquela estrada. Porque fazer a vontade do Espírito, não necessariamente teremos um caminho mais fácil, às vezes pelo contrário. Talvez teremos um caminho um pouco mais difícil, mas Deus está ali conosco. É esse caminho que vai nos direcionar para a salvação, para um caminho reto, para um caminho onde nós vamos nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis às nossas esposas, fiéis aos maridos, honrando pai e mãe honrando cuidando dos seus filhos, num caminho de justiça, ou pelo menos num caminho que nos leva a termos sede dessa justiça que é o Senhor, que vem do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que trazem paz. E é interessante isso, porque fazer o nosso querer nos leva a caminhos talvez mais fáceis, mais rápidos, mas que serão prejuízo para a gente lá na frente. Talvez colar na prova leve um aluno a passar de ano. Entretanto, ao chegar no final da sua estrada, na escola, na faculdade, ele não vai saber nada. Porque ele pulou etapa. Passou, ganhou o diploma, mas não sabe fazer o negócio direito. Porque quis pular etapa. Quis dar um jeito. Às vezes fazer o nosso querer é dar um jeitinho. Mas fazer o querer de Deus, do Espírito, é seguir no jeito do Senhor, que vai nos levar a um caminho melhor, mas talvez um caminho mais trabalhoso, talvez um caminho maior de busca. Seguir no Espírito é estar constantemente buscando a Deus, para ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas às vezes não entendem a voz de Deus. Deus está ali falando. Às vezes Deus está ali falando muitas vezes. Deus fala através da palavra, da pregação. Deus às vezes fala através do louvor, da ministração. Deus fala através de alguém que nem é crente às vezes, mas Deus está ali falando. Deus fala. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas nós não o buscamos. Às vezes buscamos somente no desespero, somente quando o negócio aperta, somente quando vem o caos. Mas Deus está nos chamando, olha, andai no Espírito. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, versículo 18, não estarás sob a lei. Interessante isso. Isso me faz lembrar também
E andar sob a lei é você estar debaixo totalmente daquilo que aqueles homens pegam aquela mulher em adultério. É engraçado que só pegou a mulher, né? O homem não pegou não, mas pegou a mulher. Pois bem, pegaram a mulher, tinha que ter pego o homem também. Pegaram a mulher e levaram assim, vão testar Jesus. Falaram assim, ó, a lei de Moisés, ó, tá falando de lei, né? Andar na carne é estar debaixo da lei. Porque ela cedeu, junto com a outra pessoa, a sua carne. E aí veio a lei, e a lei falou assim, ó, a lei de Moisés diz que a gente tem que tacar pedra nela. Aí Jesus falou assim, tá bom. Tem que tacar pedra nela? Pode tacar. Se você não tiver pecado, taca a pedra. E a palavra de Deus diz que não ficou um. Mas andar no Espírito nos livra da lei. Porque aqueles que andam na lei serão julgados pela lei. Isso é, o ser humano, ele não dá conta sozinho da lei, ele não dá conta da lei. Nós não damos conta da lei. Mas pela graça. Pela graça. E aí Jesus, naquele momento ali, desta mulher, ele derrama graça sobre ela. Olha, os teus acusadores daqui ninguém ficou. Agora você vai e não peques mais. A graça salvou ela. A graça vem para trazer arrependimento. A lei vem para julgar. A graça vem para salvar. E andar na carne nos faz deixar debaixo do jugo da lei. Mas andar no Espírito nos faz deixar debaixo da graça. Olha só que coisa maravilhosa. E andar no Espírito nos leva a buscar o fruto desse Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, bondade, fidelidade. Fidelidade não só às pessoas que amamos, mas ao próprio Senhor. Deus chama a nossa atenção nessa briga diária que é a carne, isso é, que é a mente, né? Que é a consciência, que é o desejo, porque todos nós estamos sujeitos a sermos tentados, mas nós devemos pedir sempre ao Senhor para que a gente não caia em tentação, e devemos o quê? Nos debruçar no Senhor. De que forma? Lendo a palavra, orando, jejuando, porque Deus tem planos para nós. Deus quer que a gente faça a vontade dEle, o querer dEle, e não o nosso querer. Porque às vezes o nosso querer vai nos deixar numa zona de conforto maior, vai nos trazer um prazer maior. Mas o Senhor nos chama a andar em alegria, em amor, em bondade, em paciência, no Espírito, no fruto do Espírito, na sua vontade, no seu caminho. Às vezes a gente brinca aqui, né? Vou no rodízio, não vou nem comer no dia anterior para poder ir no rodízio, mas diz aqui que até a glutonaria, até o comer demais, exageradamente, nos leva a uma disposição de estarmos
na carne. Os ciúmes, as iras, as discórdias. Andar na carne traz discórdia, mas andar no Espírito traz união, traz fidelidade. Deus nos chama a viver uma vida em liberdade, porque a carne nos aprisiona, nos escraviza. Aqui fala de vícios. O vício nos escraviza. Às vezes a gente, quando fala de vícios, às vezes a gente foca só nas drogas ilícitas e nas drogas lícitas, né? Porque existem as ilícitas, mas tem as drogas lícitas também. Por exemplo, a droga lícita. O álcool é uma droga lícita. Qualquer um compra. Qualquer bebida alcoólica, a hora que quiser. Ao cigarro. São vícios. Tem um vício que tem crescido por conta de apostas, que são as bets, né? Pessoas viciadas em jogo. E de todas as idades. De todas as idades. 80 anos, 60 anos, 15 anos, 20 anos. Apostas. Que iludem as pessoas, que elas ganham ali um dinheiro momentâneo e aquilo traz uma empolgação e ela perde depois um monte de dinheiro. Fica sem dinheiro para pagar a conta de luz, fica sem dinheiro para fazer compra porque ela deixou o dinheiro lá na aposta. Foge disso. Isso não é bênção para a gente. Isso só vai fazer perder dinheiro. É um vício. Não é um vício? Que destrói. Já ouvi histórias de pessoas que perderam casas e carros por conta de apostas. Olha só, que vício terrível. É uma droga isso. Acaba se tornando uma verdadeira droga. Isso, no nosso tempo, parece que tem crescido mais e mais nas pessoas. Dentro e fora da igreja. Livre-se disso. Livre-se dessa praga, que são essas apostas que, principalmente em relação ao futebol, que tem tido muito, né? Torça para o seu time. Não tem problema nenhum, torça. Vibre, né? Comemore, mas não aposte. Não aposte. Isso vai trazer prejuízos, não só financeiros, mas prejuízos psicológicos e prejuízos familiares. Porque por conta disso as famílias também se destroem. Imagina um pai de família ou uma mãe perder uma casa. Vai morar onde? Aí tinha uma casa própria e vai ter que morar de aluguel agora. Se conseguir. Então Deus nos chama à consciência para que a gente ande no Espírito, ande em busca constantemente do Senhor, para que a carne não venha nos dominar. E às vezes ela bate a nossa porta. Às vezes bate a nossa porta para nos irar e que haja briga, às vezes familiares, entre casais, pais e filhos, por coisas, às vezes até pequenas. Mas a pessoa se ira tanto que vira algo desproporcional. Claro, se há algo que incomoda, converse com a pessoa. Olha, isso aqui, esse copo aqui fora do lugar, não está legal. Ah, esse negócio aqui, sujo aqui, não está bom. Mas converse, alinhe os acordos. Deus nos chamou para andarmos em espírito, em busca do fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, para encerrar esse momento da palavra. Tenho que mandar o estudo para vocês que estão aqui comigo. Vamos orar. Eu vou pedir para que
o Antônio vem orar para encerrar a escola dominical. Só um minutinho. Perdão. Vem aqui, Antônio, orar. Amém? Para encerrar a escola. E os jovens vão com a Esther. E os demais permanecem aqui. Amém. Oremos, igreja. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais esse dia, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra e aprender um pouco mais, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê um dia abençoado, Pai, e agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai, que não passe de nós, mas fique gravada em nossos corações. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Vocês podem seguir com a Esther, essa professora bonita aí que vocês têm. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta a ela, que ela sabe tudo. Bem. Enquanto a gente vai promovendo aqui, vamos orar pelos pedidos de oração e pelos dízimos e ofertas nesse momento? Amém? Enquanto o Alexandre vai projetando ali, amém. Aleluia. Vamos orar então pelos dízimos e ofertas. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui. Aleluia. Deus é bom. Amém? Eita maravilha. Amém. Por favor, minha irmã. Aqui, ó. Aqui. Isso. Fica aqui, minha irmã. Fica aqui. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. A irmã Rita Maria já é a segunda vez que a senhora vem na nossa igreja? Mas antes eu vi umas 3 vezes. Veio umas 3 vezes antes. Mas a irmã Rita, ela está recente aqui, veio nos visitar e vai ficar aqui conosco, né? Se o senhor não se importar, porque eu não sei de nada, não sei. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para ajudar e a gente não se importa. O que importa para a gente é que a senhora esteja conosco. Amém? E a senhora tem a liberdade. Eu sou um dos pastores da igreja. Meu nome é Alexandre. Tem o pastor Luiz Tavares, pastor titular da igreja. E a senhora fique à vontade para falar conosco. Tá? E a irmã Rita, no domingo passado, olha, ela é uma visitante que resolveu ficar conosco. E a primeira coisa que ela me perguntou, eu falei assim: pastor, eu quero o envelope do dízimo, porque eu quero trazer o dízimo aqui. E eu tenho orado ao Senhor, os pastores têm orado ao Senhor, para que o Senhor levante dizimistas, que o Senhor levante ofertantes. E eu creio que a irmã Rita é resposta de oração, mas não é pelo dízimo ou pela oferta que ela possa trazer, não, porque nós estamos orando para que o Senhor traga vidas. Amém? E a irmã Rita é uma vida preciosa. Amém? Você é uma vida preciosa para nós. Deus abençoe você. Amém? Deus te abençoe, viu? Sinta-se acolhida por nós. Tá bom? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Quero chamar a irmã Araci para estar orando aqui pelos dízimos e ofertas. Aleluia. Irmã Araci, que é uma das nossas intercessoras semanais. Amém. A paz, igreja.
Pai amado, Pai querido, Santo Deus, mais uma vez, Senhor, entrando na sua presença, Senhor, colocando, Senhor, a nossa igreja, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, sabendo que tem um Deus que cuida, Senhor, Ele cuida de nós, enquanto a gente está aqui, Senhor, Ele está cuidando da nossa casa. Pai, quero colocar aqui os irmãos, Senhor, os ofertantes, o dizimista da sua casa, Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar visitando o celeiro de cada um, Senhor, Deus, Pai. Abençoa as vidas, Senhor, que puderam colocar, Senhor. Mas também abençoa aqueles que não pôde, Senhor, Deus. Entra com providência na vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Sabemos que os dias estão difíceis, Senhor. Mas no Senhor vai tudo bem. Com a glória de Deus. Eu posso falar isso de coração. Eu creio, Senhor, na sua fidelidade, na sua bondade, Senhor, na sua graça para com todos nós, Pai. Entregamos todo o dizimista e ofertante da sua casa nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nessa manhã, ouvindo a tua palavra, Senhor, e aprendendo cada vez mais de ti. Como é bom estar na casa do Senhor, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela essa manhã maravilhosa, Senhor. Estar ouvindo a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eita. Amém? Quero chamar outra intercessora aqui da nossa igreja, que é a nossa irmã Lu, vai estar orando aqui pelos pedidos de oração. Amém? Amém? Pai querido e Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa, Senhor. Ah, Pai, num ato de fé, Senhor, seus filhos depositaram aqui pedidos, ó Pai, que sabe que não podem fazer mais nada, Senhor, mas que sabe que tem um Deus poderoso, Deus de causas sobrenaturais, de causas impossíveis, ó Deus. Ah, Senhor, toma cada pedido, Senhor, na concha de tuas mãos, Pai. Cuida, Senhor, de cada pedido aqui colocado, e aqueles que ainda não puderam colocar, Senhor. Mas Tu sabes, Senhor, o que passa pelo coração e pela mente dos Teus filhos, ó Deus. Guarda, Senhor, cada pedido, Senhor. E nos fortalece, Senhor Jesus, para que possamos cada dia, Senhor, esperarmos em Ti, Senhor. Porque a Tua hora é a melhor hora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada pedido em Tuas mãos, toma, Senhor Jesus, essa escola em Tuas mãos, ó Pai, este dia em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso querido pastor Luiz Tavares não está conosco nesta manhã, mas ele está em repouso, e para a honra e glória do Senhor, ele fez a última quimioterapia na quinta-feira. Para a honra e glória do Senhor, nós cremos que Deus é todo poderoso para operar um milagre, né? Então ele está em repouso, mas continuamos as orações, amém? Pela vida dele, pela vida da Ana, ok? Então não deixe de orar, amém? Não deixe de orar por ele, mas no final do culto aqui a gente vai orar de novo, amém? Aleluia. Pela vida da Flávia também, né? Pela vida da Flávia, Deus é bom. Vamos então aqui, ó, podeis assentar. Se você quiser, não sei se da onde você está enxergando. Ande em amor. Efésios 6:2. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Mas vamos do versículo 1, Alexandre, para a gente dar um contexto aqui. O capítulo 6 de Efésios, ele inicia assim. Na minha Bíblia, e em outras Bíblias, tem um subtítulo. Em algumas Bíblias vem um subtítulo. Na minha Bíblia vem um subtítulo assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Ó, auxílio mútuo, ó, auxílio uns aos outros. A irmã Rita não chegou aqui, não está com a gente agora? Então cabe a nós, como a igreja, auxiliá-la, instruí-la, orientá-la, apoiá-la, né? Naquilo que ela vier precisar, naquilo que ela tem uma dúvida.
E a irmã Rita vai nos procurar. Pastor, preciso de um auxílio nisso aqui. Isso aqui eu não entendi. E a gente, de braços abertos, a recebe, auxilia e ajuda. Amém? Aleluia. E aí vem dizendo assim, lê aí, Antônio, versículo 1 ao 3. Não. Capítulo 6. Perdão, é isso mesmo. Eu estou em outra carta. Continua aí. Pronto, até aí. Volta lá para a lição, meu querido Alexandre. Pode subir. Pode passar. Não, volta por favor. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Errei alguma coisa. Volta lá na capa, por favor. Não sei se aquilo é 5 ou é 2. Espera aí. Interessante que eu estou em Gálatas aqui. É 5:2, né? Ah, é 5:2. Eu pedi para...
Som. Existem duas perspectivas importantes nesse texto, no que diz respeito a deixar o passado. A primeira é romper com a tradição. Na família de Abraão havia um costume de adorar outros deuses. Está lá a referência. Josué 24, versículo 2. Depois a gente vai lá na referência. E por isso era necessário o quê? Abandonar essa tradição, abandonar essas práticas, para abraçar o plano extraordinário de Deus, que tinha Deus para Abraão e sua descendência. A segunda perspectiva está associada à superação de uma ferida. A cidade onde Abraão estava com sua família se chamava Harã, e esse era exatamente o nome do seu irmão que havia morrido em Ur dos Caldeus. Gênesis 11, 28. O comando de Deus de sair daquela terra significava deixar para trás uma filha. Era literalmente abandonar o lugar que prendia o povo. Abraão precisava deixar o passado de decepção e avançar para o futuro de esperança. Quantas pessoas estão fundamentando a sua fé na tradição e na religiosidade? Poucas tantas têm vivido uma distorção de sua fé, baseada em suas feridas ou até mesmo em pecados não abandonados. Falamos aqui, eu estou ligado, né? De pecados que viviam como espírito, e espírito vivo, todos esses pecados. A gente tem que deixar lá. Conseguindo deixar de abandonar o quê? Os pecados. Para viver uma fé sólida, rompa com todo o resquício de religiosidade em sua vida e deixe para trás o seu passado. Religiosidade. Aqueles homens que, pela lei, pela religiosidade, queriam apedrejar a mulher. Viviam a vida religiosa, só de aparência. Cheio de pecado, que ninguém tirou pedra nela, mas queriam tirar pedra nela. Eles queriam tirar pedra nela, mas ninguém conseguiu. Amém? Estão me ouvindo aí? Foi? Foi. É o microfone. Pega o outro que eu acho que esse aqui está desligando. Acho que esse aqui está desligando. E como eu falo, já é uma característica minha. Deixa aqui na reserva. Som. Aí deixa esse cara dando uma carga lá. Amém. Mas eu já falo muito alto, eu perco a noção que não estou falando no microfone, acho que estou dando conta. Então, quantas pessoas estão fundamentando a sua fé na religiosidade, que não leva a lugar nenhum? São apenas religiosas, né? São apenas apontadores dos pecados dos outros, mas dela mesma ela não olha para ela só olha para os outros. Tá capeando fulano, fulano, tá, mas e você, irmão? Você está olhando o cisco? Olha o que Jesus fala. Você está olhando o cisco é algo pequeno.
Aí fala assim, mas não olha a trave do teu olho, que é algo bem maior, né? Jesus chama a atenção, né? Então tem gente religiosa, não cuida da vida dela, ela está preocupada com a vida dos outros, vê o pecado dos outros, mas não vê o dela. Olha só. Avança aí, Alexandre. Foi. 2. Creia nas promessas de Deus. Gênesis 12, 2. Leia para mim, Lu. Gênesis 12, 2. Seja uma benção. Deus tinha uma promessa para Abraão. Quer falar, Alexandre? Não? Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Está rindo para mim, tá bom então. Então eu fico mais feliz agora. Então, ó, Deus fala para Abraão deixar tudo para trás. Ó, Abraão, deixa para trás. Abraão, deixa para trás. Essa terra que tu vive é uma terra que as pessoas adoram muitos ídolos. Você perdeu aí seu irmão, isso aí está te trazendo tristeza, isso aí não está legal para você. Ó, vai para outra terra que eu vou te enviar e eu tenho promessas para você, de você herdar uma terra e uma descendência. Eu vou te abençoar, Abraão. Volta lá para o texto lá. E aí, vamos lá. Então Deus tinha uma promessa, ó, farei de você de uma grande nação, vou te abençoar, vou fazer grandes coisas. As promessas de Deus são combustível da esperança. Para andar pela fé, é preciso crer nas promessas de Deus. As promessas pavimentam o seu caminho e te levam a andar em direção ao futuro de Deus, que Deus sonha para você. Na Bíblia, nós temos milhares de promessas de Deus, promessas gerais e promessas específicas, né? Deus tem uma promessa geral, que é o quê? Que é aquele que se tornar filho e filha do Senhor, Deus vai estar com o Senhor lá no céu, vai estar com ele lá no paraíso. E tem promessas específicas. Eu creio que Deus tem promessas específicas para a sua vida, né? Deus tem promessas gerais para a igreja. E dentro da igreja, Deus tem promessas específicas para os seus filhos, para as suas filhas. Amém? Você crê nisso? Deus tem promessas específicas. Tem promessa para a igreja toda, né? A igreja vai subir com Cristo quando ele voltar. É uma promessa geral para a igreja. Mas Deus tem as promessas individuais para cada um de nós, né? Nós devemos crer nisso também. Deus tinha uma promessa geral, mas tinha uma promessa individual ali para Abraão. Para Abraão. Na Bíblia nós temos essas milhares de promessas, promessas gerais, promessas específicas. Cada vez que você se depara com uma promessa que o Espírito Santo testifica ao seu coração que é para você, é necessário ativar a sua fé e viver de acordo com essa promessa. Dessa forma, a sua caminhada está sendo moldada por Deus. Cada promessa abraçada pela fé te faz andar em amor e te capacita a viver uma vida mais parecida com Jesus. Quando eu creio e abraço a promessa de Deus no meu coração, se alinha com o coração do Pai. E o resultado é um andar mais parecido com Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Um andar mais parecido com Jesus. Então, quando eu abraço, seguir o caminho do Senhor, quando eu abraço a seguir a vontade do Pai, Paz, Sara, seja bem-vinda. Vou quase cantar aquela música do Visitante.
Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então Deus nos chamou a andar nas suas promessas gerais e andar nas promessas individuais. Alguém tem promessa individual aí? Tem? Se tem, creia na promessa individual que Deus tem para você. Deus tem. Às vezes, pela graça e misericórdia, Deus vai lá e fala um pouquinho, vou fazer isso assim na sua vida, vou ter um negócio assim para você. E a gente tem que crer nisso. Você que tem que crer. Eu creio que Deus tem uma promessa para Antônio. Eu creio, mas quem tem que crer mais do que eu, que é para a vida dele, é ele, não sou eu. Mas eu creio, porque somos irmãos em Cristo. Mas a pessoa que tem que mais crer é o próprio Antônio. Porque se Abraão não cresce ele mesmo nas coisas que Deus tinha para ele, talvez se ele for... As escrituras sagradas não tem um relato. Por exemplo, estou aqui conjecturando. Imagina, o cara está lá 50 anos na terra dele lá, com família, com a esposa, está querendo ter filho, não tem, mas é até um homem próspero. De repente chega assim, vou sair aqui da terra. Todo mundo, meu Deus, tu é doido, rapaz. E para onde tu vai? Não sei, Deus não falou. Olha só. Ter fé é um negócio assim, é andar no sobrenatural mesmo. Quem tem que crer é você. Se Deus tem promessas para você, você tem que crer nessas promessas. Porque se você não crê nisso, não espere, às vezes, quem está ao seu lado vai crer por você. Pode ser que você tenha uma rede de apoio de pessoas, mas quem tem que ter... Mas só que no meio do caminho acontecem coisas. Foi fácil para Abraão, quando a gente lê o Gênesis. Enfrentou um bocado de negócio, né? Enfrentou um bocado de coisa. Um bocado de problemas. De guerras, né? De conflitos. Com o sobrinho que ele levou, né? Enfrentou alguns problemas. Mas ele teve fé. E as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão? Se cumpriram. Ele viu toda a promessa completa? Não. Não ia dar tempo. Ia ter que ter 2000 anos para ver tudo que Deus prometeu para ele. Não dá tempo. Mas a promessa deixou de ser cumprida? Não. Parte ele viu a promessa, parte ele não viu. Parte ele viu nessa terra. Mas Deus continuou as promessas na vida dele. Perdão. As promessas de Deus para nós, para o seu povo, elas atravessam as gerações. As promessas de Deus na vida dos seus filhos e filhas, elas atravessam o tempo. A promessa de Deus na tua vida, Valmir, ela alcança seus filhos e os seus netos. E os seus bisnetos. Talvez você não veja tudo dos seus bisnetos. Mas a promessa está valendo. A promessa está de pé. Parte a gente vê, parte a gente talvez não consiga ver. Mas o mais importante é que a gente creia na promessa do Senhor. Vamos continuar. Quando eu creio e abraço uma promessa de Deus, o meu coração se alinha com o coração do Pai. E o resultado é o quê? Um andar mais parecido com o de Jesus. 3. Obedeça a Deus, custe o que custar. Obedeça a Deus. A gente falou aqui no início, na pregação, lá em Gálatas, que Deus fala do andar na carne e andar no espírito. Para você que chegou agora e não nos acompanhou desde cedo, Gálatas 5, a partir do versículo 17.
Andar no Espírito e andar na carne. Andar buscando o fruto do Espírito, andar na concupiscência da carne. Há uma guerra, né? Há uma guerra que milita, há uma guerra travada ali, entre o Espírito e a nossa consciência, e o nosso desejo. Mas Deus fala ali também, olha, não faça o vosso querer, mas faça o querer do Espírito, do Senhor. E aqui está dizendo mais ou menos isso aqui. Obedeça a Deus, custe o que custar, porque obedecer a Deus, custe o que custar, porque obedecer a Deus não necessariamente vai nos trazer um caminho fácil. Obedecer a Deus não necessariamente vai nos trazer um caminho de zero conflito. Ah, estou no caminho de Deus, zero turbulência. Não. Quem te falou isso? A Bíblia não nos diz isso. Pelo contrário, homens e mulheres que Deus levantou sempre foram chamados para batalhar, para guerrear, justamente porque Deus via esse potencial nessas pessoas. Aí Deus nos chama assim, ó, te chamei, Abraão, ó, te chamei agora, você vai ficar embaixo das palmeiras aí, no oásis, vai ficar tudo bem, sai da tua... Não. Havia propósitos, havia motivos. E assim é na nossa vida também. Estar no Espírito, seguir os caminhos de Deus, seguir o propósito do Senhor, não significa falta de conflito. Não significa falta de obstáculos. Não, amados e amadas. Pelo contrário, talvez haja muitos desafios, porque Deus acredita em você. Talvez Deus acredite mais em você do que você acredita em você mesmo. Talvez Deus acredite mais no seu chamado, não, com certeza, talvez não. Com certeza Deus acredita mais no teu chamado do que você mesmo. Porque Deus não vacila, a gente vacila. A gente, às vezes, tenta, o carro sai fora da estrada, mas Deus não. Porque Deus acredita em nós. Voltando para o estudo. Você está pensando no jogo do Flamengo e do Bahia. Tá. Não? Hã? Ah, não, beleza. Volta lá para o estudo, então. Ah, esse é o estudo? Ah, tá, não, porque tu mudou aqui o negócio, então. Tá bom. Amém. Amém. Obedeça a Deus, custe o que custar. Partiu Abraão, ó, mudou já o nome. Como lhe ordenara, não. Ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Jesus, 75 anos. Jane, 75 anos. Mais novo, né? 75. Mas tem um que foi mais velho que você. Sabe quem? Moisés, 80 anos Deus chamou ele. Arão, 81. Às vezes você pensa assim, mas eu estou muito velho. Abraão 75, Moisés 80, Arão 81. Deus não escolhe pessoas pela sua idade. Como há casos também que Davi foi chamado muito jovem. Deus não vê a condição física. Deus não olha para a esfera social. Se é sacerdote, se não é sacerdote. Deus não olha para isso. Deus simplesmente escolhe pessoas e as capacita. Pronto. Deus chama o menor da casa.
Deus não olha a esfera social, Deus não olha o tamanho, Deus não vê se você é baixo, se você é alto, se você é magro, se você é mais fortezinho assim como eu. Deus não olha para isso, não. Deus chama e pronto. A questão é, eis-me aqui, não eis-me aqui, levanta a mão, não levanta a mão, sigo uma parte do caminho, na outra eu não sigo. Deixo a carne às vezes falar mais alto, às vezes fala mais alto o espírito. E aí? Deus nos confronta. Deus nos confronta nesse sentido. Deus chama e pronto. Quando a gente fala eis-me aqui, aí o que não é contigo é com Deus. Aquilo que é contigo é com você. Jesus falou, antes de ressuscitar Lázaro, falou assim, olha, remove a pedra. Será que Jesus tinha poder para remover aquela pedra? Claro que tinha. A própria dele teve um terremoto, a pedra saiu, ele saiu lá do sepulcro, está lá na palavra. Terceiro dia teve um terremoto lá, a pedra saiu e saiu também. Mas existem algumas pedras que Jesus fala, tira a pedra aí, você, é nós, a gente é que tira. Continuando, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Seguindo, está lá em Gênesis 12, 4. É muito clara a reação de Abraão com relação ao comando de Deus, partiu Abraão, como se fosse nos dias atuais, a expressão atual seria hashtag, não é assim que a juventude fala, ó, hashtag partiu, hashtag jogo do Flamengo e do Bahia, partiu. O Alexandre só pensa nisso hoje. Se fizer churrasco, você me chama. Me chama lá que eu vou para lá no churrasco. Hashtag partiu, Sara. Mas é partiu para onde? Para onde Deus mandou. Para onde Jesus está mandando. Hashtag, não é assim que faz? Aí galera, hashtag partiu. Partiu para onde? Partiu para Jesus. Ou para o caminho que Jesus está direcionando. Para o caminho que Deus quer conduzir. Hashtag partiu. Vemos em Abraão uma obediência total, imediata, irrestrita e incondicional. Olha só. Aí ele vai. Para muitos de nós, começar a andar em amor com Jesus não se trata de conhecimento ou entendimento, mas simplesmente de obediência. Para se colocar em movimento, é preciso dar o primeiro passo em obediência e em fé. Então juntou duas coisas aqui. Se a gente for lá no hall dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus está lá, Abraão está lá no hall lá, como outros homens e outras mulheres, está lá Abraão. Continuando, passa aí Alexandre. No Evangelho de João, vemos Jesus nos exortando à obediência. Quando diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, do 15 ao 21. Abre aí a sua Bíblia. Está com a Bíblia aí, Sara? iPhone, iPod, abre aí a Bíblia aí no celular. Você que não trouxe a Bíblia. Evangelho de João. Vamos lá, todos juntos. 14, né? Do 15 ao 21. Tem como dar o microfone para a Jane? Jane vai ler do 15 ao 17. Som.
15 ao 17, a irmã Ana lê do 18 ao 20, a Sara lê o 21. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Tem mais? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. A irmã Ana, 18 e 19. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Sara, 20 e 21. Pode ler dali direto. É até o 21, né, Alexandre? Até o 21, 20 e 21. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Então, aqueles que guardam o quê? Os mandamentos, Deus tem uma promessa aqui. Vamos lá. Voltamos para o estudo? No Evangelho de João vemos Jesus nos exortando. Jesus está chamando a atenção da gente na sua palavra. Para quê? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O que ele está querendo dizer assim? Se você diz que me ama, você vai fazer o quê? Vai o quê? Obedecer os mandamentos. Então, se tu diz que me ama, você vai fazer esse negócio aqui. Olha só. Aí, Valmir. Segue, Alexandre, no estudo. Acreditar e não obedecer te manterá. Você pode até crer. Você pode até acreditar. E tem muita gente que acredita, só não obedece. Crê, mas não obedece. Acreditar e não obedecer-te manterá o que? Estagnado e te impedirá de andar com Jesus. A fé precisa te levar à obediência e, por sua vez, a obediência deixará sua fé mais sólida. Vai dar sustentabilidade. Porque se Deus tem promessa, manda tu andar, não é tudo fácil, tem os obstáculos, tem as tempestades, tem as coisas ruins que acontecem. Tu até acredita, mas aí no meio do caminho tu não obedece. Avança aí. Acabou o 3? Vamos concluir para a gente encerrar. Lúcia, você pode falar com a Esté para encerrar lá? Amém? Conclusão. Toda grande jornada, preste atenção nisso, toda grande jornada começa com um pequeno passo. Me lembra até a frase do Louis Armstrong, que quando pisa na Lua, que fala assim: o pequeno passo para o homem, mas o que? Um grande passo para a humanidade. Né? Tem essa frase que ficou marcada aí. Vai ver, ele lembrou de alguma coisa da Bíblia aí, né? A gente vê, inclusive, um monte de livro aí bacana, tem um monte de livro bom aí, mas essas pessoas foram lá na Bíblia, tá? Foram beber na fonte, na fonte maior, né? Toda grande jornada começa com um pequeno passo. Qual é o passo que você precisa dar hoje? O que Jesus tem falado ao seu coração e que hoje você
e que hoje você decida, foi digitado errado, decida obedecer. Você não precisa de todas as respostas. Às vezes a gente quer buscar todas as respostas para tudo. Não necessariamente Deus vai dar. Eu fico imaginando, imaginem só vocês assim. Se Deus fala para Moisés assim, ó, tu vai lá para o Egito. Deus falou a parte para ele, ó, Moisés, você vai lá para o Egito. Aí Moisés vai, mas Senhor, e quem sou eu? Vou falar lá com o faraó, não. Vai lá que, através de você, o cajado que eu te dei, você vai falar com Arão, Arão vai também falar lá, eu vou operar sinais e prodígios lá. Beleza. Moisés foi, acreditou e obedeceu, foi. Mas Deus falou até uma parte. Deus não falou para ele, ó, tu vai lá, que eu vou operar sinais e maravilhas, aí o faraó vai te perseguir, mas eu vou mandar uma coluna de fogo lá e vai impedir ele, e eu vou chegar lá, você vai chegar diante do Mar Vermelho, Deus falou tudo isso para ele? Não. Porque primeiro ele teve que acreditar, depois ele teve que obedecer, ele teve que ir para uma terra que ele não queria ir, ele passou por coisas que ele não queria passar, aí chegou diante do mar. Aí Deus falou para ele, Moisés, te dei a ferramenta aí, homem. Estende aí o negócio aí que eu vou abrir esse mar aí. Porque talvez se Deus falasse tudo aquilo para Moisés, e Moisés contasse tudo aquilo para o povo, não, a gente não... o faraó vai matar a gente, lá no final vai abrir... Não vai. Mas Deus se revela. Deus vai trazendo respostas. Por quê? Porque se Deus, imagina se a gente lá, há alguns anos atrás, Deus revelasse tudo o que ia acontecer na nossa vida. Não ia dar certo não. Aí Deus vai se revelando. Deus vai mostrando. Deus vai fazendo. Né? Conforme a nossa busca, conforme a nossa obediência, né? Seguindo em fé, obedecendo. Acabou aqui? Então vou repetir aqui. Qual é o passo que você precisa dar hoje? É hoje, para a nossa reflexão. O que Jesus tem falado ao seu coração e que hoje você decide obedecer. Você não precisa de todas as respostas se você já tem um comando ou uma promessa. Se Deus já deu o comando, tem uma promessa, decida obedecer e se ponha em movimento para andar em amor com Jesus. Amém? Então fica aqui a lição. Vamos orar para a gente encerrar. Mas antes disso, nós já oramos pelos dízimos e ofertas, nós já oramos pelos pedidos de oração. Vamos orar pela irmã Ana e pelo pastor Luiz, continuar as nossas orações. Falei aqui um pouquinho mais cedo, pastor Luiz, para a honra e glória do Senhor, quinta-feira fez a última sessão, né, irmã? Graças a Deus. Acabou, né? Mas os remédios são muito fortes, né? São muito pesados, trazem enjoos, trazem indisposição. Continuamos as orações, porque Deus está fazendo a obra. Amém? É nisso que a gente tem que crer. Glória a Deus. Amém? Avisos. 5 de julho. O que tem 5 de julho? Eita, glória a Deus. Eita. Está aqui. Você quer falar? Não? Amém. Aleluia. Não achei. Aí o que eu fiz? A meninazinha veio, eu peguei um envelope naquele dia, para cancelar as pedidos, falando de algo. Mas aí depois, tá bom? Tá bem? Amém. Olha só o que a irmã Ana veio trazer. Pastor, que isso é um tijolo? Não, não é um tijolo não. Isso aqui não é um tijolo não. Isso aqui, amém. Isso aqui, olha só, é a nossa propaganda do Dia da Saúde, que eu vou distribuir aqui para os amados e amadas que estão aqui e à noite aqueles que vierem.
Por exemplo, a irmã Jane não vem de noite, mas ela vem de dia, vai levar aqui o panfleto. Inclusive, ela é uma das pessoas que vai estar aqui conosco, que ela é cardiologista e ela doa o seu tempo para Jesus também. Amém, Jane? Fazendo atendimento. Hã? Cardiologia e clínica, olha só. Clínica geral. 8 horas. Amém. Viu, irmã Rita? Sábado que vem, irmã Rita? Levanta aí, irmã Rita, para o pessoal te ver aí. Ah, a irmã Rita está aí, ó. Ah, a irmã Rita aí. Ó, sábado que vem vai ter, irmã, uma ação social aqui. E se a irmã precisar, vai ter clínico geral, vai ter cardiologista a partir das 9 horas. Tá bom? Vai ter médico aqui. Às vezes a gente precisa, mesmo tendo às vezes plano de saúde, não tendo é complicado, tendo também não está fácil não. Às vezes a gente precisa de um encaminhamento, né? Aí o irmão vai chegar aqui e vai falar: doutora Jane, olha, eu estou sentindo isso, estou aqui com esse negócio aqui, e a doutora, na sua especialidade, vai te clinicar e vai te indicar para um especialista. Olha só que benção, porque às vezes a gente não consegue isso, né? Amém? Aleluia? Então, dia 5 de julho, de 9 às 13 horas, nós vamos ter aqui cardiologia, clínica geral, exame de vista, aplicação de flúor, verificação de pressão arterial e taxa de glicose. Olha só que maravilha. Então vai ter toda uma equipe aqui, toda uma equipe. Eu também vou chegar às 8 para ajudar a arrumar as coisas. Pastor, eu não... Oftalmologista, exame de vista, está aqui. Exame de vista, vai estar aqui, né? Então, eu não preciso do clínico cardiologista. Não, mas tem um oftalmo. O oftalmo vai lá te avaliar, né? Para ver se precisa de um óculos, para ver se precisa fazer algum exame, para identificar se tem alguma coisinha pequena para poder fazer o encaminhamento. Então, participe. Você que é a igreja aqui em Itaipuaçu, pastor, eu posso ajudar em quê? Você pode vir aqui ajudar a arrumar as cadeiras, você pode vir aqui ajudar a arrumar a mesa, você pode vir ajudar, procure a irmã Ana. Você quer ajudar em alguma tarefa, ok? Pastor, eu quero ajudar numa tarefa. Você procure a irmã Ana, que a irmã vai falar: você vai ajudar em tal coisa, esteja aqui 8 horas da manhã, para estar junto abrindo a igreja. Eu vou estar aqui 8 horas da manhã. Eu não sou médico, mas eu vou ajudar a arrumar a cadeira. Eu não faço exame de vista, mas eu vou movimentar uma mesa. Ok? Pastor, e depois disso? Depois disso, sabe o que você pode fazer? Você pode ficar, continuar ajudando, você pode voltar para casa e pode voltar às 13 horas para ajudar a guardar as coisas também. Não tem problema nenhum. Amém? Aleluia? Então, de alguma forma, a igreja participa, ajudando, arrumando. Os irmãos... A irmã Jane, a irmã Luciana ajudam nas suas especialidades, né? E o restante ajuda na arrumação, ok? Então, daqui a pouco eu vou estar distribuindo aqui os panfletos. Você pode entregar para as pessoas na rua, anunciar que a sua igreja é uma igreja ativa, dinâmica, que faz a obra do Senhor e que atende também aquelas pessoas que estão necessitadas. Amém? Aleluia? Esse é o motivo. Outro aviso: festa jesuína, dia 26/7, sábado, a partir das 19 horas. Onde, pastor? Lá na casa do irmão Eduardo e da irmã Fernanda. Olha só, vai ter uma lista de coisas? Vai ter uma lista que vai ser divulgada. Aí depois vai ter que procurar a irmã Ana e a irmã Fernanda. Daniela vai colocar a lista. Um vai trazer o caldo de ervilha. É isso. O outro vai levar a cocada. O outro vai levar suspiro, né? Mas tem que ter a lista. Sabe por quê? Senão 10 pessoas levam a cocada. E só vai comer cocada? Não vai comer só cocada. Então tem que ter uma lista daquilo que... Aí pode até, às vezes, 2 pessoas trazer a mesma coisa, né? Mas vai ter uma lista, um vai trazer isso, vai trazer aquilo, né? Vai ter uma listinha aí correndo para isso, amém? Outro aviso.
Retiro de Impacto número 3. Então, se você é desejoso e desejosa, e eu incentivo você ao retiro de Impacto número 3, porque já me disseram que o 1 e o 2 foi algo assim, sobrenatural, mas o 3 vai ser diferente. Não é nem melhor nem pior, não, é diferente, vai ser diferente. E tem um agravante bom aí, ó. Já me falaram que os quartos todos têm ar-condicionado, amém? Que vai ser em setembro, a gente sabe que setembro já é primavera, já Rio de Janeiro é calor, né? Então, ar-condicionado em todos os quartos, amém? Aleluia. Isso já contempla o buffet do local, amém? Está ouvindo aí? Já separaram a data para vocês estarem lá no retiro, amém? Hashtag partiu retiro, ok? Hashtag, faz aí, ó, hashtag partiu retiro, amém? A gente fala a língua do povo também dos dias de hoje, hashtag partiu retiro. Outras igrejas vão participar, Piratininga vai participar, Engenho do Mato vai participar e Várzeas das Moças também vai ter gente participar. Piratininga não, então é Várzea e Engenho do Mato, vai ter gente participando, olha só que bacana. Então a gente vai ter oportunidade de conhecer outros irmãos e outras irmãs, olha só que legal, né? Outro aviso, todo terceiro domingo, depois da escola dominical tem o quê? Hashtag partiu evangelismo, hashtag partiu juventude, terceiro domingo eu conto com vocês, terceiro domingo do mês, de todo mês, conto com vocês no hashtag partiu, vamos estar lá junto, conto com os acima de 60 anos que quiser ir também, com os de 50 anos, com os de 40 anos, com os de 30 anos, de 20, não tem problema, todas as idades, amém? Todos são bem-vindos e bem-vindas. Esqueci de algum aviso? Todas as terças e sextas, nossas irmãs Dani, Lu, Rose e Araci oram aqui, são intercessoras da nossa igreja, da comunidade de fé, estão orando aqui por nós. Aleluia, glória a Deus. Nosso culto hoje às 18h30. Você te espera aqui. Quero ver essa igreja cheia hoje. Chame seu amigo, chame seu vizinho, chame seu parente, viu? Chama os amigos. Hashtag chama os amigos para estarem aqui. Viu, Sara? Chama os amigos para estarem aqui. Chama lá a galera do Cachorro Quente para estar aqui hoje à noite, para estar conosco aqui, adorando, cultuando, louvando a Deus. Às quintas-feiras, a partir das 20 horas, o pastor Luiz Tavares traz uma breve mensagem pelo Facebook e você pode acompanhar essa breve mensagem. Tem sido mensagens abençoadoras para as nossas vidas, amém? Às quintas-feiras, e tem o nosso culto de quarta-feira às 20 horas. Toda quarta-feira às 20 horas, estamos aqui entusiasmados, com fé, com obediência, seguindo em amor com Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é conosco, fique em pé. Antônio vai abrir aqui, junto com a Lu, e vai estar lá na porta, distribuindo os panfletos da ação social, amém? Vai dar um pouquinho para cada um, você vai distribuir, vai levar lá na faculdade, vai levar para a escola, vai levar para o seu vizinho, vai colocar na caixinha do correio, vai fazer a propaganda da ação social aqui, sábado que vem, 5 de julho, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Geralmente domingo é dia do frango com farofa, que é mais rápido, né? Tem um frango ali com farofa, né? Alexandre deve fazer churrasco, vai ver o Flamengo e o Bahia. Se quiser me chamar, me chama. Chama a gente para comer esse churrasco aí. Que você tenha uma manhã de domingo abençoada. Amém? Que você tenha uma manhã de domingo cheia da presença de Deus. Quando você almoçar com a sua família,
Você vai orar, você vai agradecer a Deus, vai ter aquela comunhão, né? Aquela ceia, aquela comida abençoada, viu? Amém? Estenda sua mão. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Pegue lá o panfletinho, lá com os irmãos Antônio e irmã Lu. Deus abençoe.